Muito bom dia para você. Hoje é dia 11 de julho de 2023 e a palavra do Senhor nos traz lá no livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jaboque. Depois de tê-lo ajudado a passar, a lutar com ele até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou, enquanto lutava com ele. O homem disse a Jacó: Larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: Não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. E ele disse: De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutastes com Deus e com os homens e venceste. Perguntou-lhe Jacó: Diz-me, por favor, o teu nome. Ele respondeu: Por que me perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: Vi Deus face a face e tive poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Meus irmãos, e essa palavra que ela é cheia de significados para nós, a gente precisa compreender algumas coisas para entender exatamente qual mensagem que nos é trazida exatamente. A primeira coisa, Jacó lutou contra o próprio Deus. E lutando contra Deus, ele tenta ali ganhar a bênção dele e lutou durante uma noite toda. Mas Deus, então, em seus propósitos, Jacó não sabia que era com o próprio Deus que ele estava lutando, mas tendo seus propósitos, no romper da aurora ali já, ele lhe acerta a coxa. E então, a partir daquele momento, ele pergunta, ele diz, me larga, porque já está vindo a aurora. Ele fala, não, até você me abençoar, não. E aí ele espera a bênção daquele que ele não sabia que era Deus, e Deus o abençoa. E ali nós temos exatamente a troca de nome, que quando ele diz que se chama Jacó, porque o homem havia perguntado, ele diz de modo algum, se chamarás Israel. Porque Deus diz exatamente que não era sobre o querer pessoal, sobre os benefícios pessoais que Jacó ganharia, mas seria sobre o povo de Israel. E se uma vez Jacó havia trapaceado contra seu irmão e contra seu próprio pai, agora era preciso o povo de Israel também saber que quando tentasse trapacear ou enganar a Deus, isso teria sérias consequências. E a partir desse momento, então, ele abençoa Jacó, mas ele abençoa exatamente o povo de Israel, a raça a qual ele escolheu, a raça eleita, então, para que vivesse segundo os seus ensinamentos e que quando não vivesse, não é que Deus castigaria, mas seria feito justiça por aquilo que deixaria de ter sido feito. E antes a gente viu que Jacó, ele trapaceou contra seu irmão Esaú e também contra seu pai. E a partir desse momento a gente vê ainda que Jacó luta contra Deus e não se vence a Deus. É impossível se vencer a Deus. E apesar dele não saber que era Deus, mas aqui nos é trazido exatamente isso. A gente tenta resistir, a gente tenta ir contra. Para começar, a luta, entre aspas, ela existe, ou a nossa renúncia, a nossa resistência em nos entregarmos ao Senhor, porque o próprio Deus escolheu respeitar a nossa liberdade. Porque se ele não tivesse feito dessa forma, quem sou eu, quem é você para dizer não? Mas quando a gente diz, Deus escuta e ele respeita o nosso livre-arbítrio. Óbvio que aí a gente precisa compreender que quando a gente luta contra Deus, quando a gente resiste, não é sobre o castigo de Deus, mas é sobre as escolhas que nós fazemos e suas consequências. A gente insiste muitas vezes em dizer, não, porque Deus me deixou, porque Deus fez. Não, porque eu fiz as minhas escolhas, porque eu trilhei caminhos que não eram do Senhor e agora eu estou colhendo o resultado das escolhas que eu fiz. Então esse texto nos traz exatamente isso. Não é sobre os meus interesses, mas é sobre aquilo que Deus tem para os seus escolhidos. E quando eu digo escolhidos, é exatamente a humanidade, tendo cada um o direito de responder a Deus da forma que achar que deve. Mas posteriormente, que a gente não coloque em Deus uma culpa que é fruto das nossas escolhas. Muitas vezes a gente quer o lado bom de Deus, mas a gente não quer fazer as renúncias necessárias para viver as promessas de Deus, esse cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Então, que nós estejamos verdadeiramente atentos. E ali, naquele lugar, ele dá então o nome de Fanuel, onde ele viu Deus face a face, e diariamente a gente também tem essa oportunidade de nos rendermos ao Senhor,
de entregar a Ele os nossos caminhos, de aceitar aquilo que Ele nos dá por ensinamentos e de vê-lo face a face, nas pequenas, nas grandes coisas, nos milagres que acontecem diariamente, mas que muitas vezes a gente está tão centrado no mundo que a gente acaba não percebendo. E aí a gente vem na tradição, por que o povo então não comia o nervo da coxa? Porque foi exatamente onde Jacó foi ferido quando lutou com esse desconhecido, que na verdade era o próprio Deus. Que nas minhas e nas suas lutas, que não sejam contra o Senhor, que não sejam para resistir ao Senhor, mas seja contra toda a malícia, contra as flechas, os dardos inflamados que o inimigo lança contra nós, nos fazendo duvidar do amor de Deus, nos fazendo não confiar na misericórdia de Deus, nos fazendo achar que é uma cruz muito maior do que a gente possa suportar. Porque se tem alguém que nunca saiu do lado da história do povo, da humanidade, é o Senhor. Ele nos criou com amor profundo. Ele nos criou com um propósito de eternidade, de intimidade para com Ele. E isso não mudou nunca. Mesmo quando nós fomos infiéis, Deus nos abençoou, continua nos abençoando e permanece fiel. Que Deus lhe abençoe.